Boa tarde. O grupo responsável por abordar o tema trombose venosa profunda é composto pelas alunas Ayla Gonçalves, Esther Oliveira, Laura Azevedo, Marcele Cavalcante, Natália Barbato e Tamires de Moura. Iniciaremos agora a apresentação do nosso trabalho. A trombose venosa profunda, também chamada de TVP, é o resultado do processo de hipercoagulação sistêmica que ocorre em uma veia profunda de um membro. Em geral é na panturrilha, coxa ou na pelve, podendo estar associada com uma estase venosa local. A TVP nos membros inferiores, na maioria das vezes, resulta de um retorno venoso prejudicado, como por exemplo em pacientes imobilizados, lesão ou disfunção endotelial, como depois de uma fratura nas pernas, e hipercoagulabilidade. Consequências. A embolia pulmonar é a consequência mais grave da TVP aguda e, em algumas ocasiões, pode ser sua primeira manifestação. Essa embolia pulmonar é causada pela liberação de um trombo já existente em uma veia profunda, na corrente sanguínea, levado ao coração direto e depois a uma artéria pulmonar, onde provoca sua obstrução parcial ou total. As primeiras alterações são hipoxemia, aumento do espaço morto, aumento do trabalho ventilatório e pneumoconstrição. Entre os inúmeros fatores de riscos da doença tromboembólica, devemos destacar imobilidade, neoplasias, varizes dos membros inferiores, idade, sexo, obesidade, traumatismo, insuficiência cardíaca em tratamentos como diuréticos, uso de contraceptivos orais, distúrbios congênitos como deficiência em proteínas, como por exemplo a proteína C. Atenção, é muito importante salientar que a trombose venosa profunda ela pode ocorrer em pacientes ambulatoriais ou como uma complicação de cirurgia ou doença clínica importante. Em pacientes de alto risco que estão internados, esses trombos de veias profundas eles vão ocorrer, em sua maioria, nas veias de pequeno calibre da panturrilha. Normalmente são assintomáticos e podem não ser detectados. Sabemos que uma das principais causas da trombose venosa profunda é a imobilidade prolongada, comum em horas extensas de viagem, onde os passageiros ficam por horas sentados em uma única posição, ou em casos de permanência em leito de repouso devido a alguma enfermidade e ou procedimentos cirúrgicos. Dessa forma, é imprescindível que a população seja devidamente informada sobre os riscos da imobilidade prolongada. Além disso, manter o peso saudável, não fumar e evitar o uso de bebidas alcoólicas são medidas de prevenção contra a trombose venosa profunda. Já para os pacientes que já apresentam fatores predisponentes a essa doença, é importante evitar situações de imobilidade prolongada, se movimentando sempre que possível, além de fazer o uso de meias elásticas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de medicamentos para dormir. Sintomatologia clínica. A sintomatologia clínica pode ser atípica, sem sinais evidentes. Nesse sentido, quando presentes, os sinais e sintomas são inespecíficos, a frequência e a gravidade são variáveis e são semelhantes tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Mas dá para observar alguns sinais, como por exemplo a dilatação das veias superficiais colaterais, que podem se tornar visíveis ou palpáveis, o sinal de Oman, que na verdade é o desconforto na panturrilha com flexão dorsal do tornozelo, com o joelho estendido na vigência da TVP na parte distal do membro inferior, sensibilidade do membro inferior, edema de todo o membro inferior, uma diferença maior que 3 cm entre as circunferências das panturrilhas e um edema depressível. Diagnóstico. O diagnóstico é feito principalmente com base na avaliação dos resultados da ultrassonografia com estudos de fluxo de Doppler, que se chama ultrassonografia duplex. A necessidade de exames adicionais depende dos resultados dessa ultrassonografia. Contudo, a história e o exame clínico ajudam muito a determinar a probabilidade de trombose venosa profunda antes mesmo dos exames. Como na maioria dos casos é uma condição assintomática, ou que pode acarretar dor e edema no membro, que são sintomas bastante inespecíficos, o diagnóstico tende a ficar prejudicado, dificultando o início do tratamento. Com relação aos tratamentos para trombose venosa profunda, eles podem ser farmacológicos, não farmacológicos ou uma associação de ambos. Os tratamentos não farmacológicos podem ser uso de meias elásticas de compressão gradual, pois elas melhoram a função de bomba da panturrilha, reduzindo o edema e otimizando a microcirculação cutânea. O segundo tratamento não farmacológico é a compressão pneumática intermitente, que reduz a incidência de trombose venosa profunda em 60% e em cirurgias ginecológicas e oncológicas reduz 3 vezes o risco.
O terceiro é o filtro de veia cava inferior, que trata-se de um pequeno dispositivo que pode impedir a formação de coágulos sanguíneos nos pulmões. É indicado em situações especiais, como por exemplo naquelas com contraindicação para profilaxia farmacológica e com alto risco de tromboembolia pulmonar. O quarto é a deambulação. Em pacientes com trombose venosa profunda aguda, recomenda-se a deambulação precoce, que é o ato de caminhar ao invés de repouso no leito, quando possível, para diminuir os sintomas agudos da trombose. E o quinto e último tratamento não farmacológico é a fisioterapia motora, com exercícios passivos ou ativos de acordo com o quadro clínico do paciente. Exercícios aeróbicos podendo ser feitos em ciclo ergômetro e exercícios respiratórios podendo haver melhora no quadro clínico do paciente. Já os tratamentos farmacológicos, existe o tratamento conservador, onde se é utilizada a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular, seguido de varfarina. O objetivo desse tratamento é prevenir a ocorrência de embolia pulmonar, síndrome pós-trombótica e a recorrência da trombose venosa profunda. A heparina não fracionada interage com a antitrombina 3, promovendo a alteração de sua conformação estrutural, a qual acelera sua capacidade de inativar os fatores da cascata de coagulação, sendo a trombina e o fator 10A os mais sensíveis à inibição. A heparina de baixo peso molecular tem maior capacidade de inibir o fator 10A e oferece maior biodisponibilidade e meia-vida plasmática e redução dos efeitos colaterais. A enoxaparina subcutânea 20 mg é utilizada em paciente de risco moderado e 40 mg subcutânea para alto risco, 12 horas antes da cirurgia e mantido de 7 a 10 dias. Ou a nandroparina 0,3 mg subcutânea para paciente de risco moderado e 0,6 mg para paciente de alto risco nos mesmos intervalos de tempo. A varfarina é um anticoagulante oral que bloqueia a enzima vitamina K redutase, que forma a vitamina K ativa, a qual é importante para a ativação de vários fatores de coagulação. Os anticoagulantes parentais devem ser utilizados por 4 a 5 dias enquanto é iniciado o tratamento com varfarina, sendo descontinuados após esse período para garantir um nível terapêutico de tempo de protrombina entre 2 e 3. Em relação ao manejo terapêutico, a dose vai depender do paciente e de suas condições. O tempo de protrombina deve ser monitorado 2 vezes por semana até a sua estabilização e, quando estabilizada, monitorada mensalmente. Mas e os cuidados que os enfermeiros devem ter no manejo de pacientes com trombose venosa profunda? Primeiramente, é importante ressaltar que os cuidados de enfermagem são sistematizados pelo processo de enfermagem, que possui 5 etapas, sendo essas coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e a avaliação da enfermagem. Por meio do processo de enfermagem, é possível criar o planejamento de enfermagem, levando à implementação, ou seja, os cuidados de enfermagem baseado no quadro específico de cada paciente, pois cada um tem sua individualidade. De acordo com o NIC, Classificação das Intervenções de Enfermagem, as ações giram em torno da comunicação com o paciente, informação e prevenção, principalmente contra a complicação da TVP. Como mencionado anteriormente, as intervenções serão aplicadas de acordo com cada caso, avaliando o processo de enfermagem. Alguns desses cuidados são a realização do processo de enfermagem para a coleta de informações sobre o estado do paciente, orientar o paciente sobre a doença e suas complicações, avaliar e monitorar as queixas do paciente, como também sinais vitais, realizar a avaliação da circulação periférica e monitorá-las, administração de medicamentos anticoagulantes e analgésicos, elevar os membros que possam estar afetados a 20 graus ou mais acima do nível do coração, auxiliando no retorno venoso. Aplicar terapia compressiva com meia ou manga elástica, administrar
prometazina intravenosa somente em solução salina de 25 ml em gotejamento lento e evitar colocar em solução salina de menos de 10 ml. Estimular o paciente a deambular com auxílio de um fisioterapeuta e orientar o paciente a relatar sangramentos excessivos.